Bom, pessoal, continuando o nosso conteúdo, nós vamos ter aí na página 55 do livro, falando sobre regionalização. Eu coloquei na atividade, talvez vai confundir um pouquinho aí do jeito que está a questão. A partir de quando houve a regionalização brasileira e qual é essa divisão? Estou falando da regionalização, essa regionalização brasileira que está na página 55, que é segundo Milton Santos. Então, é a partir dessa regionalização aí, tá? Às vezes ficou um pouco confuso aí. Então, essa regionalização, com a ideia de divisão do Brasil em 4 regiões, então fica colocada como 4 Brasis por Milton Santos e Maria Laura Silveira. É uma regionalização, uma divisão regional aí de 2002, e aí no mapa vocês podem observar que a gente vai ter uma divisão em quatro partes. Então, a gente tem aí no verde, região amazônica, no mais claro aí, laranja, quase amarelo, região nordeste, no rosa, região centro-oeste, e no roxo, a região concentrada. Aqui, então, a gente tem essa divisão somente em 4. Então, é dessa divisão que a gente está falando aí na número 1, na atividade 1, na pergunta 1, tá? Essa divisão em 4 regiões, em 4 partes, ela vai levar, feita por Milton Santos, ela vai levar em consideração o desenvolvimento técnico de uma região em relação às outras, como está a urbanização, que é o crescimento das cidades, o emprego, a ciência, a agricultura, a indústria. Então, vai levar em consideração isso. E aí vai colocar os estados juntos ou separados. Por isso que a gente vai ter, por exemplo, na região concentrada, a região sul e a região sudeste juntas, no mesmo grupo, porque elas têm características semelhantes. Então, elas vão estar agrupadas aí na cor roxa. Nessa região, na região concentrada, a gente vai ter um maior investimento em desenvolvimento científico, por exemplo, e tecnológico, na indústria, na agricultura, serviços. Então, a gente vai ter uma concentração maior de pessoas nessa região do que nas outras regiões. Então, por isso que ela vai receber essa divisão aí de região concentrada. Na página 56, a gente vai ter aí a regionalização brasileira oficial. Ela é feita pelo IBGE, a mais recente foi feita em 1990, esse mapa aí é de 2016, e a gente já vem estudando essas regiões dessa forma já há um tempo, que ela já foi dividida dessa forma para ficar um pouco mais fácil, até para a própria compreensão, para estudo, para investimentos e assim por diante. Se vocês observarem, por exemplo, na parte cor-de-rosa, na parte rosa, nós vamos ter aí a região centro-oeste, que é onde concentra o nosso estado, assim como Mato Grosso e Goiás, e é onde fica o Distrito Federal também, Brasília. É interessante que vocês observem, assim, no mapa, mais ou menos quais os estados que estão próximos ao nosso, as regiões, quais são as regiões, qual é a região que nós moramos. É importante que vocês observem isso também. Assim como vocês vão respondendo a atividade, vocês vão conseguir observar um pouco melhor isso aí. Nesse mapa, pessoal, é possível vocês observarem as macro-regiões, que são as grandes regiões aí, a divisão do nosso país. Sempre a gente costuma dizer assim, qual região você mora? Região centro-oeste. Então, são essas macro-regiões. É importante vocês terem um conhecimento, saberem sobre essas regiões e pelo menos alguns estados de cada região, tá? Então, por isso que eu pedi para a aula anterior vocês fazerem as anotações dos estados e das capitais, tá bom? Por isso que é importante vocês terem uma noção das regiões e da divisão dos estados dentro das regiões. Nós passamos por várias divisões, e divisões que existem até hoje, essas regionalizações que são feitas pelo IBGE. Por exemplo, a gente tem as primeiras divisões, as primeiras regionalizações desde 1942. Depois a gente teve 1970 e assim por diante. Então, assim, nesse mapa vocês podem observar que são complexos regionais. Também é uma divisão e ela é muito aceita, ela é muito conhecida para observar as regiões geoeconômicas, esse desenvolvimento econômico, como que a gente tem essa concentração da economia aí.
Nesse modelo de regionalização, nós vamos ter aí levando em maior consideração as características históricas e econômicas, por isso que a gente tem uma divisão um pouco diferenciada. Então, quando a gente fala que região você mora, a gente acaba levando mais em consideração, é mais utilizada, acaba se tendo maior conhecimento sobre as macro-regiões. Passando para a página 58, a gente vai ter um texto e até mesmo uma imagem sobre a região Nordeste. A gente vai ter aí algumas exemplificações da região Nordeste, e nós vamos ter a observação de que a chegada dos portugueses se deu por essa região, então a gente vai ter um desenvolvimento até mais rápido dessa região, porque foi a partir daí que começou o conhecimento, aos portugueses colonizar o Brasil a partir da região Nordeste. E aí a gente vai ter a informação, por exemplo, de que a gente tem a primeira capital, Salvador, e posteriormente, um pouco depois, Salvador perde um pouco dessa importância, um pouco dessa referência aí como capital da colônia, e aí a gente tem, em 1763, a gente tem a passagem de... Com a queda da produção de açúcar na região Nordeste, então a gente acaba tendo perdendo um pouco dessa importância, né, da fonte de produção de riqueza aí da região Nordeste, e aí nós temos essa passagem da capital indo para o Rio de Janeiro, virando centro econômico aí, a área central da economia e até mesmo da política. Quando a gente fala da região Nordeste, a gente sempre pensa em áreas mais secas, em áreas com dificuldades econômicas. A gente vai ter isso no decorrer desse ano, do 7º ano, vocês vão conseguir observar algumas características como essas. Mas nós vamos ter também a área do litoral, que a gente vai ter bastante produção econômica, investimentos no turismo, tirando um pouco essa concentração da ideia de que é só pobreza, só área seca, sem uma produção econômica, sem uma movimentação econômica. Principalmente a questão do turismo, nós vamos ter aí um investimento muito grande nesse setor, porque a gente vai ter uma concentração aí, principalmente de pessoas de estrangeiros, de pessoas de outros países, então fazendo com que essa parte da economia na região Nordeste cresça rapidamente. Bom, já aí falando um pouquinho sobre a Amazônia, nós vamos ter aí um povoamento um pouco mais demorado pelos portugueses, através da colonização europeia, porque a gente teve um início aí a partir da região Nordeste, então a gente tivemos aí um atraso um pouco mais demorado dessa colonização na região da Amazônia. Então, nós vamos ter aí, principalmente a partir de 1960, o governo ele acaba fazendo vários investimentos, desenvolvendo projetos, principalmente com a instalação de empresas agropecuárias de mineração, incentivando a integração da Amazônia no restante do país, no restante da economia. Para desenvolver essa economia também, fazer essa economia movimentar aí nessa região, já que foi colonizada por último. A criação, por exemplo, da Zona Franca de Manaus é um exemplo disso. Criou-se a Zona Franca de Manaus principalmente para produzir bens de consumo duráveis, principalmente foi para fazer isso, para fazer a economia se movimentar, fazer as pessoas irem para a região amazônica. Claro que isso aí também, atraindo as pessoas para essa área, nós vamos ter também problemas como, por exemplo, problemas ambientais, porque a gente vai ter mais desmatamento, o crescimento de exploração de minérios, alguma poluição de rios e assim por diante. Bom, já a região Centro-Sul, nós vamos ter um destaque bem grande aí, porque nós temos a capital federal, a capital do Brasil, que é Brasília. Nós temos as duas metrópoles do país, São Paulo e Rio, e aí nós temos sem contar os outros estados, mas esses são as áreas que se concentram no Centro-Sul que tem maior destaque até mundialmente. Nós vamos ter na região Centro-Sul essa maior concentração, nesse complexo regional do Centro-Sul, a maior concentração de pessoas, de indústria, agropecuária, aeroportos, portos. Então, nós vamos ter também essa grande movimentação da economia a partir desse complexo regional, né, do Centro-Sul. E ele essa área tem uma grande importância para o nosso país, porque vai fazer essa movimentação, principalmente essa
questão econômica, né? As metrópoles, essa questão da urbanização, empregos, gerar renda e assim por diante. Claro que aí também vão aparecer vários problemas urbanos, por exemplo, violência, condição precária de moradia, são problemas que vão surgindo principalmente com a urbanização. Mas o Centro-Sul vai ter esse papel aí regional, né? Essa importância regional aí, que é essa grande movimentação, grande produção industrial, agropecuária e assim por diante. Bom, pessoal, essa pequena fala aí no final foi sobre os complexos regionais, que aí vai entrar aí o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. No decorrer, a gente vai estudando mais sobre as regiões e assim por diante.